Os irmãos que foram batizados com óleo de dendê ou óleo de peroba no governo Lula e Dilma ganham as primeiras páginas dos jornais. E um deputado que conhece muito bem os marcos históricos propõe uma solução radical. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. No final de 2023, portanto no governo de Lula, fomos surpreendidos por uma decisão de um Supremo um tanto rebelde. Toffoli suspendeu a multa de mais de 10 bilhões do acordo de leniência da JF. E assim como Lula, ele teve acesso às mensagens adquiridas de forma criminosa, as mensagens da Vaza Jato. A Procuradoria-Geral da República tentou recorrer, porém hoje sua relevância é quase nula. Ninguém pode negar, nem mesmo os ministros do STF, de que a Lava Jato escancarou um gigantesco esquema de corrupção. Porém, os pecadilhos, como o ministro Barroso se referiu ao comentar a Vaza Jato, foram suficientes para anular e reverter anos de investigações. Mas nos rastros da história, as palavras de Joesley Batista jamais desaparecerão enquanto restar um resquício de liberdade no país. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Foi quando a presidente Dilma ganhou, disse assim, aí eu perguntei, falei que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só para a gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80. 70, 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. Depois gastou toda a campanha. Mas chegou, só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro, terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Foi isso? Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Né? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Eu falei, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Mas quando ele falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma, ele falou de eleição, porque o Lula não foi mais eleito. Eu não me aprofundei. Ele só falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Ele falou, aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula. E esse aqui é da Dilma. Tá. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das duas contas? Acabou. Exatamente. Das duas contas. Ele foi até acabar o dinheiro. Isso também eu achei muito curioso. Somando as duas tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 Porque o dólar era 2, deu 2 e pouco, né? Deu 300 e tantos milhões, que foi o final do ano. Todos os dias, o brasileiro, o afegão médio, recebe uma nova paulada, a ponto de estarmos calejados e sem qualquer reação de surpresa. Podemos ler no Estadão: Pacheco viaja com Alcolumbre em voo da FAB para Roma, onde fará palestra com Wesley Batista. Presidente do Senado e Davi Alcolumbre viajaram no jato da FAB para a capital da Itália, onde Pacheco vai participar de evento promovido pelo grupo Esfera. Em nota, ele afirmou que viagem para Roma tem outros compromissos com autoridades italianas e não se restringe à palestra com Wesley Batista. Também participaram do fórum o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro de Lula,
de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Lembrando que a empresa JF dos Irmãos Batista possui a incrível capacidade de se especializar e ter tudo o que o governo Lula deseja. Agora sua nova especialização é em energia. É um canivete de muitas lâminas e que corta para todos os lados. E você acha que para por aí? Barroso e Toffoli palestram em evento patrocinado pela JBS. Os dois são relatores de ações de interesses dos Irmãos Batista no Supremo Tribunal Federal. Na matéria, podemos ler: na reportagem da semana passada, Cruzoé alertava para o fato de a Âmbar ter sido a única a se apresentar para o processo de autorização da importação. É de se estranhar que não haja concorrência em um negócio aparentemente tão lucrativo, apontava o texto. Talvez não seja tão difícil de explicar, mas o Tribunal da Suprema Justiça está funcionando muito bem contra qualquer um que se oponha à democracia alexandrina, mesmo que esse alguém seja um ambulante que foi ao quartel-general vender mercadorias. O tribunal também adora apostar na plataforma, que eles afirmam ser antidemocrática, só para levar checagem e depois dizer: estamos cagando, pois nós somos as forças do bem. A nota cita o Planalto.gov como fonte. O Marco Civil da Internet autoriza a remoção de conteúdos específicos, artigo 19, mas não permite excluir perfis inteiros ou bloquear plataformas digitais. No caso, o pedido ao X de bloquear contas inteiras configura censura prévia, o que é vedado pela legislação. O deputado Marcel Van Hatten, que está à frente da reação do Congresso aos abusos do STF e TSE, afirmou: fake news, e depois de tomarem nota de comunidade, não corrigem a desinformação veiculada pelo perfil oficial do STF no X. Vergonhosa essa instituição que já não representa mais a justiça com J maiúsculo, mas a tirania e a agressão contínua à democracia. No entanto, já ultrapassamos o ponto de retorno. Acredito que até os próprios ministros reconhecem que a corte foi longe demais e que agora estamos na fase do tudo ou nada. Como os Supremos já sinalizaram que irão derrubar por meios supremos as decisões do Congresso, talvez a solução esteja em uma contra-revolução de cunho e punhos parlamentares. Diante de um regime opressor, houve algo semelhante que pariu a nossa Constituinte de 1988. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança publicou uma proposta radical, mas um tanto sensata, especialmente quando considerada à luz de marcos históricos. Nós temos um problema grave, que é o seguinte: institucionalmente, nós não temos saída. Se os juízes, de repente, resolverem agir como juízes de fato, nós temos uma chance. Se os juízes continuarem numa seara de que querem manter uma ditadura do judiciário e que eles próprios querem se manter ditadores individuais, funcionando como uma junta, como era lá atrás, na historiografia até da América Latina, em que várias juntas se levantaram contra a monarquia espanhola e criaram essas juntas ditatoriais aqui na América Latina, se eles continuarem com essa prática, a ditadura continua. Então, o que acontece nessa sequenciamento? Não há outra solução senão um movimento constitucionalista para rever toda essa base constitucional que foi criada e que permite que o STF haja da maneira que está agindo agora, porque é uma involução absoluta do Estado de Direito. Não existe STF legislando. Onde que tem, assim, de um Estado desenvolvido? Onde está lá o judiciário legislando? Nós temos aqui no Brasil um judiciário legislando. Onde tem o judiciário executando? Falando assim, ó, eu te dou 48 horas para resolver o problema das queimadas, ou para resolver o problema das vacinas. Onde tem judiciário fazendo isso, um Estado de Direito moderno? Não tem. É só que não temos um Estado de Direito moderno, tá bem claro isso. Se eles interferirem dessa vez, não há outra saída senão um movimento constitucionalista que eu já venho apontando há muito tempo que vai ser necessário. E quem sabe seja o gatilho. Se isso não for o gatilho, aí realmente a gente está bancando aqui o palhaço.